Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar a nossa aula de sistema esquelético. Eu resumi ela ao máximo para caber em menos de 10 minutos o vídeo e vocês terem os principais pontos para vocês estudarem. Bom, o sistema esquelético ele tem como função sustentação do nosso corpo, e isso já é de praxe, isso todo mundo já sabe. Porém, além disso, ele também serve como base de movimento para a nossa musculatura. Então, nossa musculatura se contrai, consegue mexer os membros graças à estrutura óssea que está dando suporte, apoio ao nosso músculo. Além disso, ele também serve para proteção de órgãos vitais, como por exemplo coração, pulmão, cérebro e armazenamento de sais minerais. Então, quando o nível de cálcio, por exemplo, desce na corrente sanguínea, quem é que vai suprir aquilo de forma imediata? O sistema ósseo. Então, o sistema ósseo ele armazena cálcio e esse cálcio ele pode ser liberado para a corrente sanguínea para suprir a demanda. Lembrando que o cálcio é extremamente importante para a contração muscular. Então, sem o cálcio nós não teríamos contração muscular. Então, para isso é importante, para que o coração continue bombeando, para que os músculos continuem contraindo, os ossos eles liberam uma certa quantidade de cálcio para que esse cálcio auxilie nessa contração. Além disso, uma das funções que eu não listei aqui é a função de hematopoiese, que é a formação de novas células sanguíneas. Então, as hemácias, as células brancas de defesa, as plaquetas, todas essas células são formadas pela medula óssea. Bom, de acordo com a classificação, nós temos algumas das principais classificações dos ossos. Então nós temos os ossos longos, os ossos que são mais curtos, aqueles que são laminares, parecem lâminas, ou planos, como vocês quiserem chamar, irregulares, aqueles que não possuem formato definido, pneumático, como por exemplo o osso frontal, nessa seta aqui indica a presença do que nós chamamos de seio. Esse aqui é o seio frontal, que é uma cavidade. Essa cavidade é característica de ossos pneumáticos. E os ossos sesamoides, como por exemplo da patela, antigamente chamada de rótula. Ok? Essas são as principais classificações dos ossos. Esses vocês não podem esquecer. Então vamos falar um pouco desses ossos, no sistema esquelético nós temos a divisão da parte axial e o esqueleto apendicular. Então, esqueleto axial, esqueleto apendicular. O que compreende o esqueleto axial? Compreende a cabeça, o pescoço e o tronco. Já o esqueleto apendicular, nós temos os membros superiores e membros inferiores. Okay? No total, um adulto ele possui em média 206 ossos. Isso pode variar de acordo com a idade, por conta de calcificação desses ossos. Então, alguns ossos na infância não estão 100% calcificados e uma vez que a cartilagem deles calcifica, eles acabam se unindo, como por exemplo os ossos do quadril, e essa união formam apenas um osso. Então, crianças em comparação a adultos possuem mais ossos. Okay? Pode variar também de acordo com fatores individuais, ou anomalias ou variações anatômicas. E também o critério de contagem do anatomista que estiver estudando aquele sistema. Bom, vamos falar da cabeça. Então, na cabeça nós temos o crânio, e o crânio ele é dividido em duas porções. A porção superior, que nós chamamos de neurocrânio, e a porção inferior, que nós chamamos de viscerocrânio. Essa porção superior, ela é formada pelo que nós chamamos de abóbada craniana, que é toda essa região, e a base calvária. Já o viscerocrânio é formado pelos demais ossos que estão ali presentes. Vamos citá-los daqui a pouco. E ali, notem que essa linha vermelha é a divisão entre esses ossos. Isso nós chamamos de suturas, tá? É um tipo de articulação.
Então nós temos ali os ossos do crânio, os principais, né? Osso nasal, osso frontal, osso parietal, osso temporal, osso occipital, osso esfenoide, zigomático, maxilar e mandíbula. Ok? São os principais ossos vistos da parte lateral. Lá atrás, ó, olhando de frente, nós temos lá atrás, no fundo da cavidade ocular, nós temos o osso esfenoide, que de lado nós vemos nesse amarelinho aqui, ó, ele forma como se fosse uma asa lá dentro. O pessoal costuma a comparar com uma asinha de borboleta. Aqui nós temos o osso maxilar, toda essa região, ok? Osso nasal, mandíbula, o vômer. Olhando de baixo para cima, né, na parte inferior da base do crânio, então nós temos o osso occipital, o osso temporal, osso esfenoide, o palatino, o maxilar e o da bochecha, o zigomático. Vértebras. Nas vértebras nós dividimos em 3 porções principais: as vértebras cervicais, as torácicas e as vértebras lombares. As vértebras cervicais nós temos da C1 até a C7. Apenas a C1 e a C2 possuem nome. A C1 nós chamamos atlas e a C2 nós chamamos axis. As demais nós chamamos pelo número posterior à letra C. Então temos 7 cervicais, 12 torácicas, que nós chamamos de T1 até a T12, e 5 lombares, nós chamamos de L1 até a L5. Depois nós temos o sacro. O sacro é essa região que se articula com o osso do quadril. E o cóccix, que é esse vestígio caudal, ok? As vértebras elas são consideradas ossos irregulares, então se você observar, cada uma delas não possui um formato específico, mas cada uma tem uma diferença das outras. Então, em geral, as vértebras cervicais têm essa característica, as lombares possuem essa característica e as dorsais torácicas, né, ou dorsais, possuem essa característica. Bom, vamos falar da caixa torácica. A caixa torácica, então, nós temos lá as costelas e o osso externo. As costelas nós temos no total de 12, sendo a primeira até a 7ª consideradas costelas verdadeiras, porque elas estão ligadas direto aqui no osso externo, ok? A 8ª, 9ª e a 10ª são consideradas costelas falsas, ok? Junto com a 11ª e a 12ª. A diferença é que a costela 11 e a 12, elas são costelas flutuantes, elas não estão conectadas a nenhuma estrutura a não ser a coluna vertebral, ok? O osso externo é dividido em 3 porções: o manúbrio, o corpo e o processo chifoide. Essas 3 porções formam o que nós chamamos de osso externo. Aqui um outro desenho mostrando as verdadeiras, as falsas, ok? As 2 últimas flutuantes. Já o esqueleto apendicular, nós temos a divisão do membro superior e membro inferior. No membro superior, nós temos 4 segmentos. Primeiro segmento, que é a cintura escapular, formado pela escápula e a clavícula. Escápula é essa asinha aqui e a clavícula é essa porção aqui. O húmero, que forma o segundo segmento, o segmento do braço. O terceiro segmento, que forma o antebraço, nós temos o rádio e a ulna. E o quarto segmento, nós temos os ossos da mão.
onde esses ossos da mão são divididos em carpo, metacarpo e falange. Carpo, toda essa região do punho, todos os ossos do punho. Metacarpo, os ossos da palma da mão. E as falanges, que são os ossos dos nossos dedos. Já do membro inferior, nós também temos dividido em 4 segmentos. O primeiro é a cintura pélvica, que é formada ali pelo osso do quadril. Ok? Esse osso quadril, quando adulto, ele forma um só. Quando criança, nós temos 3 porções, né? A primeira porção, que é o ilho, a porção inferior, que é o isquio, e essa porção aqui média, que é o pubis. Após uma certa idade, esses 3 ossos se conectam, calcificando essas articulações, portanto formando apenas um osso, o osso do quadril. O segundo segmento, que é o segmento da coxa, nós temos o fêmur. No terceiro segmento, que é a perna, nós temos a tíbia e a fíbula. A fíbula lembra do F de fora, a fíbula fica para o lado de fora e a tíbia para o lado mediano, o lado interno. E no quarto segmento, os ossos do pé. Nós temos a divisão do tarso, metatarso e falanges, que são as pontas dos dedos. Olha aqui o que eu tinha dito em relação ao quadril. Nós temos a divisão até uma certa idade, onde nós temos o ilho, o isquio e o pubis. Após algum tempo, essas articulações que aqui se encontram, elas calcificam formando um osso só. Comparando as duas regiões, então nós temos a cintura pélvica e a cintura escapular, ok? Clavícula, escápula, húmero, ulna, rádio. Lembrando que essa aqui é a mão direita, então esse aqui é o dedão, né? O polegar. O pessoal costuma relacionar o polegar, fazendo um joinha, com o rádio, falando que é a antena do rádio. Então o nosso joinha é a antena do rádio. As falanges, essas falanges são os ossos dos nossos dedos, metacarpo da palma da mão e da metatarso da região plantar do pé. E aqui o tarso é a nossa região do tornozelo. E o carpo é a região do punho, ok? A nossa coxa, que tem o osso fêmur, a patela, que está entre o fêmur e a tíbia, ok? E logo do lado de fora, mais externo, a fíbula. Então é isso, galera. Foi simples, rápido, prático. Basicamente isso que vocês precisam lembrar. Para mais informações, peguem lá nos nossos slides, que nós temos muito mais informações, beleza? Então espero que tenham gostado, curtido a revisão. Qualquer dúvida, me procurem.